de assunto, porque é o seguinte, na pandemia, quer dizer, mudar de assunto não, a gente vai continuar no assunto, só que agora a gente vai falar de outro aspecto da pandemia, porque quem não descontou na comida a ansiedade da quarentena, que atire a primeira pedra, não é? Mas olha só, é preciso ter muito cuidado com os excessos nessa época. E aí eu vou começar agora com a nossa parceira, a nutricionista Alessandra Gama, que vai com certeza me puxar as orelhas, né, também, não é isso, doutora? Boa noite, bem-vinda à Cidade Alerta Alagoas. Saudades, né, do nosso bate-papo aqui nos tempos de balanço geral. Ainda estamos na quarentena. E o peso, doutora, como é que faz? Vou até olhar a barriga aqui para falar com a senhora. Boa noite. Boa noite. Oi, Dalinda, tudo bem? Boa noite a todos. Que um prazer imenso falar com vocês. Vou puxar assim sua orelha, mas eu vou fazer isso no seu privado. Nós vamos conversar. Então, Edson, esse período realmente de quarentena, né, é um período das pessoas... há um momento muito complicado, porque é um momento muito emocional, né? A gente tem que pensar nisso, né? E o alimento, ela tem uma relação muito emocional. Então, as pessoas estão muito preocupadas com a sua própria saúde, estão preocupadas com a saúde das pessoas queridas, né? E, então, é um processo que todo mundo está passando e a gente acaba buscando realmente ali um acalanto, né? Digamos aí, no alimento. Mas, enfim, a gente precisa pensar da seguinte maneira, que isso vai passar, é o que todo mundo espera, mas a gente precisa acostumar com novos hábitos, né? A gente precisa repensar, né? O que eu preciso fazer para voltar aos meus hábitos antigos ou adquirir novos hábitos, para quem não tinha, né? Então, vamos lá. As pessoas estão ganhando muito peso, por quê? Porque a diminuição da atividade física, né? As pessoas estão ficando mais em casa, ou seja, o consumo maior aí de carboidrato, então você está consumindo mais e gastando menos, então tudo isso vai ocasionar aí numa quantidade ou num acúmulo aí de gordura que não é o que a gente quer. Então a gente tem que pensar o seguinte, a primeira coisa, o que eu tenho que fazer para modificar, né, na minha vida. É voltar a ter hábitos mais saudáveis, né? Tentar encaixar aí o hábito da alimentação saudável mais a atividade física, que é uma coisa extremamente importante. Então, vai a primeira dica, dormir bem, Edson. A gente tem que ter uma boa noite de sono, entre 6 a 8 horas, tá? A gente precisa aí desse processo hormonal noturno, tá? Para a gente baixar um pouquinho aí o nosso cortisol, que é um hormônio aí do estresse, né, que já está vivenciando durante o dia, aumentar aí a questão aí da nossa serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, para a gente acordar, né, de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Então, dormir bem é uma dica super importante, ok? Segunda dica importantíssima, tá? É pensar em não pular refeições, porque como a gente está mais tempo em casa, as crianças estão mais em casa, então a gente acorda um pouco mais tarde, às vezes, aí o café da manhã já passa a ser o almoço, então a gente tem que pensar o seguinte, por isso que a gente bagunça tanto, né, o nosso dia alimentar. Então, se você, pelo menos, priorizar café da manhã, almoço e jantar, que normalmente é um horário, Edson, onde a gente tem uma regularidade, digamos assim, melhor e maior dos alimentos que a gente chama mais alimentos saudáveis, tá? Na ingestão maior aí de uma proteína, de um carboidrato, que requer uma quantidade menor aí de carboidrato simples, ou seja, a gente come uma raiz, né? Nesse momento a gente come aí uma proteína, um ovo, toma um leite. No horário do almoço a gente dá preferência aí às frutas, aos legumes, tá? Uma quantidade maior aí de fibra e a ingestão também aí de uma proteína com baixo nível de gordura. Da mesma forma no jantar. Então, essas 3 refeições, que são as 3 refeições principais, a gente tem que ter um olhar mais diferenciado, tá bom? Então, se você acorda à tarde e você já pula a refeição, já vai para o almoço, aí você já no almoço, você já come um pouco mais porque já estava com fome do café da manhã. E isso acaba virando uma bola de neve, ok? Então, a primeira coisa, dormir bem, não pular a refeição,
tentar ao máximo, gente, evitar a ingestão desses carboidratos simples, que é um carboidrato que a gente chama que é a parte maior e o grande culpado aí, né, do nosso excesso de gordura, porque já que você está gastando menos energia, tá, se movimentando menos, praticando menos atividade física, não requer uma necessidade aí muito grande dessa energia, ok? Se está gastando menos, então vamos comer menos. Tudo certo? Uma outra coisa que as pessoas têm falado muito, mas eu estou gastando menos, mas eu não tenho vontade de atividade física, as academias estão fechadas, a aula reabrindo, isso aí é muito importante, né, com todos os cuidados, mas a gente tem aí a questão mesmo de um acesso à internet, a gente pode buscar profissionais aí que podem nos orientar com treinos online, treinos que você consegue fazer em casa, então isso também é importante. Então, primeira coisa, a gente pensar, não voltar a ter uma rotina adequada, ok? A rotina é você passar uma mensagem para o seu cérebro que as coisas estão em ordem, né? Que você está com a casa arrumada. Então, se você tiver o hábito de dormir direito, comer as 3 refeições principais, né, com um aporte aí maior de um alimento mais saudável, mais enriquecido, e se você está levando também, pelo o mínimo que seja, da prática da atividade física, isso aí te leva ou você manter um peso mais adequado ou você evitar aí essa grande, né, essa quantidade maior de peso, que é o que todo mundo aí parece. Então, digamos aí, entre 10 pessoas, 6 pessoas aumentando realmente o peso, tá bom? E é importante sempre pensar isso, não é hora de fazer dieta, gente, dietas mirabolantes, daquelas dietas da moda, não é hora de inventar moda, gente, é hora de comer saudável, porque é o momento onde a gente precisa buscar nossa plenitude alimentar maior, porque a gente precisa cuidar muito da nossa imunidade, tá? A gente está falando aí, não é questão de ganho de peso ou perda de peso pela questão estética, não, a gente está falando de saúde, a gente está falando de imunidade, a gente está falando que a gente está no meio de uma pandemia, né? Onde muita gente já perdeu pessoas muito queridas. Então, a gente precisa pensar nisso. O olhar para a nutrição hoje, para o que você coloca para dentro de você, tem que ser um olhar diferenciado. Não é um olhar de uma dieta para estética, de maneira nenhuma. É um olhar de saúde, de qualidade de vida. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas dicas. Importante realmente. Vamos tentar seguir realmente para voltar a ficar mais em forma. Não é isso, doutora? Um abraço para a senhora. Obrigado pela participação. Obrigada. Doutora Alessandra Gama, que é colunista do Balanço Geral Alagoas. Assim que tudo isso passar, o balanço vai voltar e os quadros, né, com dicas bem importantes também vão voltar para você que acompanha a nossa programação aqui na tela da TV Pajuçara, tá? Boas dicas.